Permissão inicial. E beleza. Qual que é a ideia do treinamento hoje, né? Eu quero fazer um treinamento um pouquinho mais, não no sentido tanto de ser uma aula, mas no sentido de da gente ter uma conversa mesmo. Então eu gostaria que vocês tivessem dúvidas ou alguma coisa do gênero, podem abrir o microfone, falar, perguntar essa dúvida para a gente poder debater juntos, tá? A gente tem uma agenda que vai ter mais ou menos essa cara. Eu vou começar a falar uns 30 minutos sobre esse processo de conceitualização, né? Vou passar sobre o ciclo de desenvolvimento, né? Dar uma ideia para vocês de como é que funciona o ciclo de desenvolvimento e quais que são as definições a nível veículo que a gente tem que tomar logo no início do projeto, né? E aí a gente vai passar realmente para a temática que é a ideia dessa reunião, que é a gente trabalhar um pouco quais que são as forças que atuam num veículo, né? Num veículo em movimento, para a gente poder determinar coisas como a energia que a gente vai gastar, qual que é o tempo de volta que a gente vai conseguir, como que os parâmetros do veículo influenciam nisso, né? Vou dar uma introdução bem breve sobre o que é uma análise de sensibilidade, tá? Que é esse estudo de sensitivity em inglês. E depois a gente vai trabalhar mais no MATLAB mesmo. Eu tenho alguns códigos que eu montei aqui, alguns códigos que eu peguei de algumas outras equipes para a gente trabalhar como que a gente vai determinar o duty cycle do veículo, como que a gente parte do duty cycle para então trabalhar na energia mecânica que a gente está gastando por volta, né? E depois fazer a correção para energia elétrica. Como que a gente corrige da energia mecânica que a gente está gastando para energia elétrica que a gente vai precisar para mover esse veículo. E aí, no final, eu vou deixar uns 30 minutinhos, eu acho que no final das contas vai durar um pouquinho menos que isso, mas é uma introdução às perdas em motores elétricos, né? Eu acho que esses primeiros, vamos ver, primeiro item, segundo item, esse terceiro, quarto item e o quinto item, eles são meio agnósticos, então não importa muito se você é de uma equipe a combustão ou uma equipe elétrica, tá? O procedimento a princípio é o mesmo, né? A gente não vai fazer muita distinção nisso. E aí quando a gente for trabalhar mesmo em energia elétrica e essa correção de energia elétrica, que aí a gente vai ficar focado em veículos EV, né? Faz sentido para todo mundo, certo? Aqui? Beleza, eu vou seguir. Eu vou começar dando uma ideia para vocês do que é esse ciclo de desenvolvimento de um veículo, né? Eu adaptei isso daqui para do meu trabalho, né? Eu trabalho com desenvolvimento de aeronaves. A automotiva usa um modelo que é muito similar, tá? É praticamente a mesma coisa. Talvez um pouquinho mais simplificado no sentido de quais que são os gates que a gente vai ter, etc. Mas é basicamente a mesma coisa. Então, talvez se vocês já têm trabalhado, se vocês já fazem estágio, algumas pessoas eu sei que trabalham na automotiva como estagiários ou de repente já como contratados, vocês já ouviram falar do V-Model, né? O V-Model é basicamente isso daqui, tá? Essa é a cara que tem o ciclo de desenvolvimento de um veículo. E por que isso aqui é importante, né? Parece que é muito de gestão, naturalmente, quando a gente está na Fórmula SAI, a gente não dá muita bola para isso daqui, mas é uma dúvida que eu tinha bastante quando eu era aluno, quando eu era competidor, como que a gente começa um carro, né? Tipo, estamos saindo do zero, vamos montar nosso primeiro protótipo, a gente está trocando o motor, vai mudar o conceito do veículo por completo. Como que a gente sai do zero para ter alguma coisa e para conseguir desenvolver um veículo? Então, isso aqui, esse método de desenvolvimento, ele ajuda muito, porque a gente começa a pensar isso aqui de uma maneira integrada. Então, existe um processo a ser seguido, e esse processo nos ajuda a determinar as coisas que a gente precisa determinar no momento certo. Eu tenho certeza que vocês já devem ter experienciado isso nas suas equipes, né? Que é o sentido assim, a gente começa um veículo e você tem vários subgrupos na sua equipe, e cada subgrupo começa a trabalhar em paralelo, né?
Então, cada subgrupo tem um objetivo, e aí meio que você junta aquilo no final e aquilo sai um carro. É difícil você coordenar, isso gera bastante atrito e back and forth entre esses pequenos subgrupos para determinar coisas principais do carro, né? Então, como que a gente evita que isso aconteça? É seguindo esse processo de desenvolvimento. Então, o que a gente faz é sair, vocês vão ouvir isso na automotiva, top-down, né? Então seria top-down, de cima para baixo e bottom-up. Então aqui a gente tem o desenvolvimento mesmo do veículo e aqui a gente tem um teste, né? Teste de verificação. O conceito, né, que a gente começa por aí são coisas gerais do carro. Então, por exemplo, se vocês forem os competidores de equipe EV, né? Primeira coisa, é um carro elétrico, é um conceito, né? Se você vai ter um carro elétrico a combustão, você vai definir métricas de nível geral do veículo. Então, a gente está falando aqui peso, qual que é o orçamento, qual que é o target de tempo de volta que a gente tem, qual que é a posição do motor, como que vai ser o drivetrain, quais que são o que é o conceito geral de aéreo, vamos ter aéreo, não vamos ter aéreo, e a gente precisa também ter as regras vindo aqui nesse momento. Então, esse é o conceito de definição inicial, tá? E aí depois, um pouquinho, no próximo slide eu vou explicar melhor para vocês como que a gente faz isso na prática, porque só comentando os conceitos fica meio abstrato, né? Mas como que a gente vai fazer isso na prática? E depois que a gente termina essa fase do conceito, a gente passa para a definição de nível sistema, né? Então é aqui onde é que aqueles pequenos subgrupos que vocês têm nas equipes começam a trabalhar na parte deles. Então a gente tem powertrain, começa a fazer a parte do powertrain, a suspensão começa a fazer a parte do detalhamento do sistema de suspensão, então como que vai funcionar a suspensão do carro, a aerodinâmica começa a projetar as asas, o chassi começa a projetar o chassi, enfim, são os pequenos subsistemas que começam a trabalhar nesse momento, né, que é na definição, que é a engenharia do sistema, né. A gente tem vários subgrupos, esses subgrupos são sistemas, e esses sistemas eles vão estar trabalhando para atingir os targets a nível conceito. Então, quando a gente tem um conceito geral do veículo, a gente determina targets para o pessoal dos pequenos subgrupos começar a desenvolver em cima daquilo e atingir o que você está pedindo a nível veículo, né? Que é o que é interessante para a competição, é isso. A gente quer um carro que funcione para a competição como um todo, não como vários sistemas separados. E uma vez que o sistema está definido, a gente começa a trabalhar no design específico de componentes. Então é aqui que se faz CAD, CAD dos diferentes componentes, é aqui que se calcula esforços nos componentes para você poder dimensionar no detalhe. Então é aqui, tá? Aqui você vai realmente fazer o carro, né? Projetar o carro. E aí você vai construir ele. Quando você começa a construir, a primeira coisa que você faz é construir os componentes, certo? Então, você tem já o projeto no CAD do veículo, você vai começar a construir, a fabricar os componentes. Então, à medida que os componentes vão saindo, você vai fazendo a verificação, né? E eu vou só dar um pause aqui para explicar um conceito assim, vocês vão ouvir muito, tá? O termo validação e verificação usado como sinônimos, tá? Eles não são sinônimos. E validação, ele é um termo que remete mais a definições a nível conceito, e verificação é realmente o teste. Então, quando a gente está falando de teste, a gente vai testar o carro, a gente vai testar o componente, a gente vai testar o veículo que a gente está fazendo a verificação. Então você começa já nessa verificação do nível componente, ver se o componente foi fabricado certo, correto? E aí você passa para a verificação do sistema. Bom, qual que é a verificação do sistema? A verificação do sistema, por exemplo, eu tenho um sistema que é da bateria. Eu ligo a bateria para ver se o BMS funciona, junto com a bateria. Isso é uma verificação a nível sistema, entendeu? A gente começa a verificar se os componentes e os sistemas separados do veículo, eles funcionam. Então, por exemplo, a bateria funciona, a gente confere que a suspensão, ela tem um treble, ela monta, que a gente consegue ajustar. Isso é uma verificação a nível sistema. E aí, por último, a gente faz testes de veículo. Andar com o carro, né? Andar com o carro, medir volta,
ver como é que ele responde. Isso é uma verificação a nível veículo, porque são vários sistemas trabalhando juntos, né, num veículo para você ter essa verificação a nível veículo do que você está fazendo. Beleza. Bastante abstrato, né? É uma teoria bastante abstrata. O que isso se traduz na prática? E a gente vai ver no slide seguinte. Até aqui, alguma dúvida? Vocês podem levantar a mão ou falar, abrir o microfone e falar, tá? Nenhuma dúvida não, pode seguir. Beleza, aproveitei para tomar uma água. Se consigo. Vamos lá, o que é isso aqui na prática? O que a gente vai fazer? A gente tem um carro. E como que a gente começa? A gente está saindo do nada e a gente precisa fazer um carro, desenvolver um carro, né? O que a gente começa a fazer? Ao invés de vocês terem, por exemplo, todos os subgrupos, né? Isso aqui é uma sugestão, não necessariamente vocês têm que fazer isso dessa maneira que eu estou propondo, mas é a maneira como a automotiva utiliza, é a maneira como a gente faz em aerospace. Eu acho que assim, não precisa seguir à risca o que eu estou falando para vocês, mas é um bom caminho, assim, né? Dá uma luz para vocês do que fazer. Então, como que a gente começa? Primeira coisa, a gente vai precisar definir qual que é a massa que a gente quer no nosso carro. Então, a gente vai fazer um carro de 280 quilos, de 200 ou de 400. Eu acho que a primeira coisa uma das primeiras coisas que a gente precisa definir é a massa, né? Potência e torque. Isso tudo relaciona à performance do veículo, né? Como que ele desempenha na competição. Potência e torque. Potência e torque é bastante subjetivo, né? Naturalmente, o que a gente vai fazer? A competição limita a 80 kW. É meio que óbvio, acho que para todo mundo que está aqui, que você tiver, quanto mais potência você tem, mais rápido o seu carro é. Né? Parece razoável, é algo razoável de se assumir. Mas nem sempre a gente consegue isso. De repente a gente tem constraints de budget, a gente não consegue, ou a gente já tem o componente, por exemplo, a gente já tem um motor, a gente já tem um inversor. Então é aqui que a gente agrega todos esses parâmetros para definir o nível veículo, né? A gente tem alguns constraints de regra, né? Precisa ser um single seater, então é um lugar só, um banco, né? Precisa ser open wheel, né? Precisa open wheel definição estilo fórmula, né? Precisa ter 4 pneus, e a gente vai fazer algumas definições de conceito também. Vai ser EV, a combustão, vai ser a tração nas duas rodas traseiras, ou a gente vai fazer um all-wheel drive, um 4x4, um motor na roda. Isso é uma definição que sai a nível veículo, né? O que a gente vai usar? Nós vamos usar Aero 10 ou Aero 13. Né? É a configuração geral do veículo. E aí, para dar um exemplo para vocês, bom, deixa eu falar aqui do nível componente, e aí depois eu faço um exemplo para vocês. Com essas definições, a gente tira os requisitos a nível componente. Então, por exemplo, se a gente sabe a massa e a gente sabe a potência, com uma simulação de tempo de volta, a gente consegue tirar a relação final, a ideal, né? Porque a gente tem esses dois aqui. Então a gente consegue tirar isso. A gente tem um torque, uma potência, a gente consegue escolher um motor que atende, certo? Torque, potência, e a gente tem uma massa, então a gente consegue pegar um gear ratio, a gente consegue escolher um motor, certo? Se a gente tem a performance em geral, a gente consegue calcular a energia que a gente precisa. Então, por exemplo, a gente tem a massa, a potência, o torque, né? A gente consegue, através disso, sabendo questões do regulamento, que é a configuração da prova que a gente quer atender, que é o Enduro, que é uma parte do regulamento, a gente consegue definir a energia que a gente quer. A gente também consegue, a partir da energia, ter uma ideia da tensão que a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, a definição, e aí tem essas faixas aqui, é justamente por isso, porque essas coisas são integradas. Se a gente escolhe um motor de 400 volts, não tem como o sistema elétrico ser projetado para 600. As coisas não encaixam uma com a outra. Então você tem que ter esse trabalho entre eles, mas tudo isso com base no que você definiu aqui. Você tem as dinâmicas da suspensão, aerodinâmica, etc. Então o que realmente a gente faz nesse model? Conceito, sistema, componente.
É assim que funciona. Primeiro conceito, depois componente, primeiro conceito, depois sistema, depois componente. Como que isso se traduz na prática? Digamos que, como é que a gente vai fazer isso aqui de maneira prática, né? Terminou agosto, terminou a competição, tá? A gente saiu da competição, nós vamos projetar o carro do ano que vem. O que a gente vai fazer? Nós temos esses diferentes subgrupos aqui, pode ser suspensão, tá? Pode ser suspensão, elétrica, chassi e outros, né? Cada um desses subgrupos aqui de vocês tem um lead, certo? Um lead ou um dos membros mais sênior. Tá? Vocês têm um capitão, e aí vocês têm uns vários leads de cada um dos grupos. O que esses caras aqui vão fazer? Eles vão chegar ao final de agosto e eles vão sentar para definir qual é o conceito do carro do ano que vem. Então é aqui que esses caras mais sêniores aqui, né, eles vão definir essas coisas aqui. Perdão. Qual é a massa que a gente quer, qual é a potência, qual é o torque. E por que a gente precisa de gente com experiência para fazer isso daqui? Porque essa pessoa da suspensão, ele tem que saber responder quanto que a suspensão mais ou menos vai pesar, entendeu? O seu carro. O cara da elétrica, ele tem que saber responder quais que são as limitações do sistema dele. De chassi, precisa saber quanto que eu vou fazer um carro com tanto de wheelbase, vai pesar tanto no chassi, entendeu? Então essas pessoas aqui, elas vão sentar e elas vão definir os targets a nível veículo. E aí a gente tem um target que é nível veículo, né? Por exemplo, de massa. Eu vou fazer a definição de massa para vocês aqui. Como é que isso funcionaria para a massa? Então essas pessoas aqui juntas, tá? Elas definem qual é a massa que eu quero do meu veículo, com base em experiência, com base na teoria, benchmark, experiência. Aqui onde é que entra benchmark, vocês devem ter visto, assim, a pessoa fala, não, faz um benchmark com as outras equipes. Benchmark entra aqui, não entra na definição do sistema. Entra aqui, tá? Então aqui, esse pessoal vai definir que o veículo ele precisa ter 300 quilos, tá? Máximo. 300 quilos, como que a gente vai... É um target meio abstrato. Como que vocês garantem que o carro vai ter 300 quilos? Tá. É alocando para os diferentes sistemas. Então, por exemplo, assim, ó, esse cara de suspensão, quando foi na hora de definir a massa do veículo, ele falou que a suspensão pesa uns 40 quilos. Tá? Tô chutando aqui, isso aqui vai com roda e tal, é um valor abstrato, tá? Mas vai ter um valor real. Então, o que é dessa massa de 300 quilos aqui? O que nós vamos fazer? A suspensão, eles têm 40 quilos para trabalhar. Então, quando chegar no final, que o veículo estiver pronto, a suspensão tem que pesar 40 quilos ou menos. Porque vocês definiram juntos, todo mundo definiu que vai ter 40 quilos. Então, a galera tem que projetar na cabeça como se isso fosse um constraint. Do mesmo jeito que a gente projeta que a Aerodesk tem um espaço X com freio, precisa ter um constraint aqui que precisa pesar 40 quilos, entendeu? Então a gente vai limitar, para cada subsistema, a gente vai alocar um peso. Por exemplo, o chassi o cara falou que vai pesar 35 quilos, ele tem que dar um jeito desse chassi pesar 35 quilos, tá? Isso é um target a nível sistema. Quando você juntar no final, todos eles, tem que dar 300. Entendeu? Porque essa é a alocação, assim que você vai fazer, entendeu? Esse peso aqui é tanto para cada sistema. E aí não fica abstrato. E o cara é responsável, entendeu? O cara da suspensão, ele é responsável. Ele botou um bracket no carro, ele precisa saber quanto que pesa. Ele vai no CAD, ele projeta o bracket, ele precisa saber quanto pesa. A galera de elétrica, às vezes é um pouquinho mais difícil, né? Por exemplo, você vai fazer um chicote elétrico, né? É um pouquinho mais complexo de você determinar quanto pesa. Precisa do cara de elétrica determinar quanto vai pesar isso aqui. Nem que seja através, tipo assim, no nosso carro anterior pesava tanto, vamos desmontar, tira tudo, pesava, sei lá, 25. Isso aqui é exagerado, né? Um chicote não pesa 25 quilos, mas vamos dizer que pesa aqui, só para o exemplo, né? Pesou 25 quilos, esse cara pega, bota mais 5, tá? Que é a margem para trabalhar, e o chicote vai pesar 30 quilos.
Então, quando chegou a hora de definição de nível conceito, que é isso daqui, você sabe mais ou menos quanto cada subsistema vai pesar. E aí, com esse target que você definiu aqui, né, a nível conceito, você alocou. Então é daqui para cá. Ó. Aqui você alocou quanto pesa. Quando você for montar no carro, você pesa. Entendeu? O físico mesmo. A peça física. E aí o que você está fazendo? Você tinha um requisito daqui para cá, tá? Que é de conceito para definição nível sistema, você tinha um requisito. E aí daqui para cá você vai ver se esse requisito foi atendido. Né? Nada mais, esses 40 quilos nada mais é do que um requisito. Você pode inclusive escrever isso daqui, fazer um documento escrito. Fazer um documento escrito. Chicote tem que pesar menos que 30 quilos. Menor do que 30 quilos. Tá? E aí quando você vai chegar aqui no nível de verificação sistema para cima, que você vai montar no carro, que começa a falar da performance, aqui você vai pesar esse componente e você vai dizer, eu atendi isso aqui ou não. E aí você sabe, entendeu? À medida que os anos vão passando, você vai fazendo isso daqui repetidas vezes, os anos vão passando, você vai ficando bom em estimar quanto que pesa, entendeu? Você vai ficando bem bom em estimar, porque você já fez várias vezes, você já sabe quanto pesa, você já sabe o que você vai colocar, então você começa a ficar bem bom nisso daqui. Quando você chega mais para frente, nos anos finais, você joga a massa do carro aqui no target, já sabe quanto vai pesar. Já sabe, porque você tem feito isso aqui repetidas vezes, vocês pegaram a experiência, saber como fazer, e aí você consegue acertar antes de você definir, né? Quanto que vai pesar isso daqui. Então essa é a ideia assim, de desenvolvimento a nível desse V-Model. Aí você joga uma coisa para outra. E daí de sistema para componente é a mesma coisa. Se eu tenho um sistema elétrico, e deixa eu apagar aqui, selecionar. Se eu tenho um sistema elétrico que a partir da definição do nível veículo, eu falei que ele tem 80 kW. Nossa, kilowatts, não quilômetros. Se ele tem 80 kW, eu defini junto que a tensão é 400 volts. A corrente aqui, eu preciso até pegar um pouco para facilitar. A corrente dá 200 ampere. Se você precisa de um fusível no fim do pack, ele tem que ter 200 ampere de corrente contínua, certo? Aqui, claro, você não vai ter 80 kW de corrente contínua, você vai projetar por um pouco menos, porque você não vai passar disso, né? Então, digamos que seria 60 e tal, mas essa é a ideia. Veículo, sistema, componente. Componente tem que ter 200 ampere. Então, isso aqui é um requisito do sistema para componente, entendeu? Daqui para cá, ó. Daqui para cá, sistema para componente. E aí aqui você vai dizer que o seu componente, seu fusível tem que ter 200 ampere. Não? É assim que você dimensiona. E daí quando você compra o fusível, você olha para ele e você fala, realmente, eu comprei um fusível que aguenta 200 ampere. Então a verificação a nível componente está completa, certo? Então se você documentar todas essas partes aqui, daqui para cá e daqui para cá, ou daqui para cá, né? Você acaba montando uma database de requisitos que você tem no seu carro que você vai atingir ou não. E aí você já sabe. Antes de você chegar aqui na performance testing, você já sabe que as coisas funcionam. Você já fez todo esse desenvolvimento aqui. E aí, para fechar, que a gente já está dando uns 30 minutos aqui de desenvolvimento de componente, isso aqui é o que a galera quer ver quando você faz design, lá que tem aquela prova de management, e como é que você fez o management do projeto. É isso aqui que a galera quer ver. Vocês fizeram isso daqui. Né? Vocês têm um nível veículo, que vocês criaram requisitos no nível sistema, que esses nível sistema derivaram requisitos a nível componente. E aí quando a pessoa avaliando o design manager perguntar para vocês qual que é a diferença de massa do CAD para o veículo real, e aí vocês têm que saber responder, é porque ele quer ver o seguinte, que vocês alocaram a massa daqui de cima, né? Então vocês falaram aqui que o carro vai ter 300 quilos,
que cada sistema vai ter tantos quilos de máximo e que cada componente vai ter tantos quilos ou gramas nesse sistema. Se você fez tudo isso daqui, você acertou a massa do carro. E aí depois quando você pesa, você sabe exatamente. Então quando você responder, você sabe, deu 2 quilos de diferença. Já 2 quilos é tipo assim, a gente botou uma fita, a gente botou um startup que não tava lá no CAD, entendeu? Coisa assim, né? Então é isso, quando você vai fazer o desenvolvimento, você começa assim. Porque aí você não tem todo mundo correndo de um lado para o outro, assim, a elétrica está fazendo alguma coisa, mas essa coisa interfere com o deadline, e aí como é que a gente organiza isso daqui? Como é que o capitão, os leads organizam isso daqui, né? Para saber. É assim, você tem que fazer top-down, bottom-up, né? De um lado você vai desenvolvendo de veículo para componente, e depois você vai testando de componente a nível veículo. E aí você controla a galera, porque senão todo mundo sai fazendo uma coisa ou outra, né? E as coisas elas começam a conflitar com as outras, porque se você começa a desenvolver sistema antes de você desenvolver conceito, putz, de repente seu pack vai pesar 3 vezes mais e você precisa de mais potência. Mas aí você tem, porque a galera tá fazendo separado, entendeu? Então é essa a ideia, tipo veículo e componente. Para fechar, vocês têm perguntas sobre isso? Eu sei que é bastante, assim, né? Eu até pensei em separar isso daqui em um curso específico, porque é mais para o pessoal de gestão, mas eu acho que dá uma ideia assim forte para vocês entenderem como é que a gente faz essas coisas. Porque agora a gente vai falar de Duty Cycle. Duty Cycle é um negócio veículo-sistema, né? Que vai gravar requisitos a nível do sistema. Vocês têm perguntas específicas sobre essa parte? Vocês podem falar, pessoal, não tem problema não, tá? Eu sei que é bastante. Vou até abrir o chat aqui, ver se alguém mandou. Beleza. Se ninguém tem pergunta, a gente vai passar para a parte mais técnica um pouco aqui. Eu sei que é um pouquinho mais o interesse de vocês hoje, mas é importante saber por quê. E um caveat aqui para vocês. Para veículo elétrico, tá? Veículo elétrico, qual desses parâmetros que é o mais importante? Tá? O mais importante, de longe o mais importante, é a massa. Por que a massa é o mais importante para veículo elétrico? No combustão, qual que é a diferença? Por exemplo, se a gente tem um carro mais pesado, ele consome mais energia para ir até o final da volta, certo? E depois eu vou explicar para vocês o porquê. Vai ficar claro matematicamente o porquê que ele consome mais energia para ir até o final. No veículo a combustão, isso vai dar uma diferença de 1 litro do combustível. Quanto que pesa 1 litro de gasolina? Pesa, sei lá, acho que é 0,8 a densidade da gasolina. Para dar 800 gramas de diferença. Qual que é a diferença de 1 kWh de um pack de peso? É uns 5 quilos, por aí. Então, quando você começa a falar em massa para veículo elétrico, o que é que acontece? Um carro mais pesado consome mais, certo? Só que porque ele consome mais, você precisa de mais energia. E daí, por que você precisa de mais energia? Ele fica mais pesado, porque a bateria é pesada. Então, você precisa adicionar bateria, e isso é um ciclo que ele não é não linear, entendeu? Então, quando você reduz 1 kg de peso, o que você está fazendo? Você está reduzindo 1 kg de massa do carro, você está tirando a energia que você precisa. Quando você tira a energia que você precisa de menos bateria, que é menos peso. Então, você retroalimenta esse loop de você precisar de menos energia porque você tem menos peso. E isso gera menos peso de novo, entendeu? Então isso retroalimenta, é o parâmetro mais importante do veículo elétrico. Vocês precisam controlar o peso, a massa do carro. Porque isso, no final das contas, é performance. Entendeu? É performance pura você controlar a massa. E é muito mais do que combustão, porque do combustão, a densidade energética do combustível que ele está usando é muito maior, absurdamente maior. Então você fazer 1 litro de diferença no combustível não faz diferença nenhuma. 1 litro do tanque de combustível. Agora 1 kWh para o veículo elétrico faz uma baita diferença. Então,
Então, é só um caveat aqui que eu queria dar para vocês antes da gente seguir, que a coisa mais importante que vocês precisam fazer, se vocês não quiserem fazer esse processo para nada do carro, tipo assim, não quero seguir para nenhum dos parâmetros, pelo menos massa seria interessante vocês alocarem, entendeu? Porque massa ele driva a energia que você precisa e a energia que você precisa driva a massa. Então, é muito importante. O parâmetro mais importante do EV é massa, mesmo, sabe? Beleza, vamos seguir. Tá? Com esse cavear aí, vamos seguir. Então, a gente vai entrar um pouquinho mais na parte técnica, tá? Uma vez que a gente tem qual que é a massa do nosso carro, a gente quer determinar quanta energia a gente vai precisar para chegar até o final do enduro. Tá? Vou entrar um pouquinho no conceito, na matemática da coisa, na física da coisa. Tá? Quais que são as forças que atuam no veículo em rolamento? Tá? Eu vou trazer para vocês aqui quais são as forças. Por quê? Força vezes deslocamento é energia. Né? E a gente precisa saber isso para calcular. Então, o que a gente tem aqui? São essas 4 forças principais, tá? É uma simplificação, mas ela é uma simplificação que não é tão longe da realidade. Você consegue uma boa simplificação disso daqui. Então, imagina que a gente tem um veículo, ele está se locomovendo nessa direção, né? A direção V, tá? Em direção da velocidade aqui. E ele está subindo uma rampa com ângulo alfa, tá? Com esse ângulo alfa. Quais que são as forças que a gente tem atuando nele? Tá? Esse somatório, força total é a somatória das forças. Né? Então, a gente tem uma força aerodinâmica. Essa força aerodinâmica ela é fácil de determinar. Né? Ela é o meio do ρ do fluido. Né? Nesse caso, seria o ar atmosférico. Então, a gente usa a 35 graus vai dar 1,12, eu acho. Tá? Mais ou menos. A velocidade que ele está se locomovendo, o coeficiente de arrasto e a área da seção transversal. A área da seção transversal, tá? O que é a área da seção transversal? Se você estiver olhando, imagina que você tem um observador. Deixa eu até copiar essa imagem aqui. Vamos desenhar sobre ela. Vamos deixar. Então, paste aqui. Não. Spart. Tá. Deixa eu pôr um monte aqui que não estava querendo, deixa eu dar um paste ali. A gente tem esse veículo aqui, tá? Qual que é a área da seção transversal? A área da seção transversal é se você está num ponto de referência aqui, olhando para o veículo, paralelo à velocidade de deslocamento, à direção de deslocamento dele, então ele tá se deslocando ali, né? E você está olhando de lá, você enxerga ortogonalmente uma seção transversal que vai daqui até aqui. Que é basicamente a projeção desse veículo num plano perpendicular ao que ele está se locomovendo, né? Então essa é a área de seção transversal. Então a força aerodinâmica, nesse caso, ela é só o meio de ρ, né? Vezes a velocidade ao quadrado, coeficiente de arrasto, né? Que é o coeficiente de arrasto do veículo, vezes o que a gente tem aqui mesmo? A área de seção transversal. Tá? É o que a gente estava comentando agora. Então essa aqui é a força aerodinâmica. Né? A gente tem força de rolamento. O que é a força de rolamento? É o atrito do pneu com o chão. Tá? O atrito do pneu com o chão ele é proporcional à força normal que você tem a força normal que você tem em relação ao pavimento, né? Que é essa. Na verdade, você está olhando o atrito nessa área de contato aqui dos pneus, né? Então ela é proporcional à força. Claro que a gravidade ela está atuando reto, né? E você está se deslocando numa rampa com ângulo alfa, então você tem que corrigir. Por isso que tem esse mv, g e cosseno de alfa aqui. Então, na verdade, isso daqui é a massa do veículo, tá? Vezes a gravidade, vezes um coeficiente de atrito de rolamento. Então, acho que aqui eu chamei de CR, que é esse coeficiente de atrito de rolamento, vezes o cosseno de alfa.
Tá. Essa aqui é a força de rolamento. Você tem uma força que é inercial. A inercial, pela lei de Newton, você tem a massa do veículo vezes a aceleração. A aceleração ela é a derivada da velocidade. Então você tem pt, né? E você tem também a última força, que é a de... Vamos lá, esqueci. Essa aqui é a de... Ah, sim, a força que você tem do veículo na rampa que tá por causa da gravidade, né? Ops. Por causa da gravidade, que é essa daqui. Já tá escrito aqui que é só mv vezes a gravidade vezes o seno do ângulo. Tá, essa aqui é a força. Que é a força que está puxando o veículo para cá por causa que ele está se locomovendo numa rampa, né? Aí beleza, o que eu queria demonstrar para vocês com isso daqui? Tá. Se você calcular isso daqui, digamos que você tem um carro aí, vamos botar 200 quilos, 200 quilos é 2 toneladas. Vamos lá, um carro de 2 toneladas, se bem que em Fórmula Sai, né, poderia ser 200 quilos. Vou deixar 200 quilos. Então, a massa do veículo é 200 quilos. Claro que para tudo isso daqui você precisa considerar a massa do piloto, né? Então seria um pouco mais isso daqui, porque o piloto ele está dentro do carro, está se locomovendo, então seria essa massa, né? Digamos que ele está acelerando a 5 metros por segundo, pode ser? Uma velocidade de... quanto que dá 60 km por hora dividido por 6. Vamos botar 20 metros por segundo. É uma aceleração aqui, eu vou chamar de A de 5 metros por segundo ao quadrado. E coeficiente de arrasto aqui, eu acho que nas simulações que eu puxei estava como algo próximo de 0,8, eu acho. Estou chutando os valores aqui, tá? Não se apeguem demais os valores, porque não é a ideia. E a resistência de rolamento, ela é algo na casa de 0,002. Tá? Então, se você calcular tudo isso daqui, você vai pegar a força aerodinâmica. Eu vou pegar a calculadora para fazer agora. Não fiz anteriormente. Então, 1,12 vezes a velocidade, 20 metros por segundo ao quadrado, vezes o coeficiente de arrasto, 0,8, vezes a área de seção transversal. A área de seção transversal é tipo 1 metro quadrado, mais ou menos, de forma SAI. Tá? Isso aqui dá 358 mil. Inercial é só a massa vezes a aceleração, então é 200 vezes 5, dá 1000, então 1 kN. Força de rolamento. Força de rolamento 200. Vou dizer que esse alfa aqui, tá? Ele é 5%. Agora eu não lembro quanto que é 5%, mas acho que é 2 graus, tá? E a inclinação se mede em porcento. Vocês podem pegar na internet, é um pouquinho diferente do que é o normal, mas vamos dizer 2 graus aqui, tá? Aí a gente tem G, que é 9 vezes 981. A gente tem a tempo de rolamento, 0,02. E a gente tem o cosseno. Deixa eu ver se meu calculador está configurado certo. Graus. 2 graus. Isso aqui dá 3 Newton. Depois eu tenho que conferir se está certo. 4 Newton. É pouco. Depois eu tenho que conferir isso daqui. Tá? Mas peguem a ideia. Mais ou menos é pouco também. Talvez não seja 4 Newton, mas é pouco também. E aí o FG é fácil. Ele é... Deixa eu pensar. Suficiente isso daqui. FG dá 200, que é a massa do carro, 981, vezes o seno de 2 graus, dá tipo 68 newton. O que é a força dominante aqui, né? Tá meio óbvio, né? Foi olhar aqui, né?
de todas as contas que a gente fez, o que é a força mais dominante aqui? É de longe a força inercial. Tá? De novo, por que o peso é tão, por que a massa do veículo é tão importante? A força inercial, ela é a dominante. Então, quando você está se locomovendo para frente, você está acelerando, e a gente tem uma pista na Fórmula SAI que ela é bastante para e acelera, então você freia, você acelera, você freia, você acelera. Se você tem uma aceleração rápida, 5 metros por segundo quadrado é relativamente rápido, tá? É, bem rápido, na verdade. A força dominante, ela é sempre inercial, então é maior. Por isso que é tão importante vocês focarem na massa do veículo. É a que você gasta mais energia, é para acelerar e desacelerar o veículo. É que você gasta energia de verdade. Não é força aerodinâmica, não é força atrito de rolamento, não é, por exemplo, o grade aqui que você está subindo o morro, que é basicamente você está ganhando energia potencial gravitacional. Não, é a força inercial. Ela é a maior, tá? E é por isso que é tão importante vocês controlarem a massa. E quanto mais vocês acelerarem e frearem no veículo com velocidade, porque aqui na verdade dá tempo de volta, é isso, né? Você acelerar e frear, você gasta mais energia. E essa ela é mais maior, a dominante nesse caso aqui, ela é a força inercial, tá? Então é isso que eu queria trazer para vocês com essa parte de esforços de rolamento. Alguém ficou com alguma dúvida sobre esforços de rolamento aqui? Não, não. Beleza. Deixa eu só tomar uma água, a gente vai seguir. Legal. A gente definiu o que é o esforço de rolamento, a gente definiu, né, como que a gente vai fazer o desenvolvimento desse veículo, né? A gente sabe o ciclo de desenvolvimento, a gente definiu isso daqui. Como que a gente lida com parâmetros que a gente não conhece? Porque a priori, né, quando a gente define a massa do veículo, ela é de certa maneira um chute, certo? Porque a gente não sabe efetivamente com exatidão o que a gente vai, uh, quanto que esse carro vai pesar. A gente tem um target ali, a gente sabe mais ou menos, e a gente vai precisar dessa massa, porque ela é a dominante, então a gente olhou aqui, né, que a energia que você está gastando, ela é simplesmente o FT, que é a força total somatória dessas todas, vezes a distância de deslocamento, né? E se você pegar, tipo, a potência que você precisa, é só a derivada da distância, né? Distância percorrida, que é a velocidade. Então, na verdade, a potência, deixa eu até pegar aqui, a potência AP que a gente está buscando aqui, ela é só essa força que não depende, a priori não depende do tempo, tá? Se a gente pensar de uma maneira discreta, né? Discreta ao longo do tempo, ela não depende do tempo, a gente pode tirar, é a quadrilha aqui ficou ruim, né? Vamos botar parâmetro aqui de distância e vamos botar um Ligard. É a derivada da distância sobre o tempo, a velocidade, isso aqui é a potência que você precisa. A gente sabe que a força inercial é a maior, e a força inercial ela é basicamente a derivada a derivada da velocidade, ou segunda derivada da distância, né? Vezes a massa. A massa é o que a gente consegue controlar, a velocidade de distância ela vem muito do tempo de volta, que a gente vai calcular depois, mas como que a gente sabe, né? Porque eu acabei de falar para vocês que a energia que a gente precisa depende um monte da massa, né? A gente está alocando massa. A princípio, a gente não sabe exatamente quanto que vai ser. E como que a gente pode trabalhar isso daqui? Tá? Tem isso aqui é uma parte que eu comentei no grupo de EV da Fórmula SAI, que é um estudo de sensibilidade. Tá? O que é um estudo de sensibilidade? Ele não vai nos dar um resultado exato. Mas o que ele analisa? Ele analisa, então, por exemplo, você tem aqui um modelo de múltiplos inputs, né, não linear dinâmico, que é o seu veículo. Ele é basicamente isso, né? Um modelo, você pode modelar ele fisicamente como um processo de múltiplos inputs não linear, porque alguns parâmetros multiplicam ou dividem parâmetros, mesmos parâmetros em diferentes fórmulas, então ele é não linear, a priori, dinâmico, né? O que são seus inputs? É a massa, velocidade, tempo, são esses parâmetros, né? E a gente tem uma saída.
A princípio, a saída que a gente está interessado aqui, né, é torque T. Tá? Depois eu vou trazer isso aqui para vocês. Como que a gente sabe o quanto desse nosso erro da massa, quanto que a gente errar a massa, vai influenciar na saída aqui, que é o torque? Ou a energia, se a gente pegar lá bem no final do processo, a energia que a gente vai precisar, quanto que a massa influencia na energia. O que que a gente pode fazer? A gente pega todos os parâmetros de entrada, então, digamos assim, aqui você vai ter o que nós comentamos antes, atrito de rolamento, pacote aerodinâmico, então coeficiente de arrasto, downforce, todos esses parâmetros, tá? Eles são as entradas do sistema. A gente tem uma saída do sistema lá no final, que é a energia. O que que a gente pode fazer? A gente pega e fixa todos esses parâmetros, né? Que é o que eu estou propondo aqui. A gente pega todos esses parâmetros e fixa eles. Então, a gente trata eles como constantes ao longo disso aqui. E a gente varia o parâmetro de entrada que a gente está interessado, que é a massa. Então, digamos que a gente tem uma ideia que o nosso carro vai pesar 280 quilos, mas realisticamente ele pode ter 300 a 260. Então, a gente tem um erro ali de 40 quilos, né? O que que a gente pode fazer? Fixa todos os parâmetros constantes e olha, varia esse parâmetro de entrada, que é a massa. Então, você tem um baseline, que é o seu valor de 280 quilos, tá? Joga para 300, vê quanto que isso variou no parâmetro final, que é a energia. Então, por exemplo, a gente vai ter um processo, que é o que eu estou propondo aqui, e essa saída, W, que é a que a gente está interessado, ela é uma função de x, e de todos esses outros parâmetros aqui. Chamei x1, x2, x3, poderia ser x, y, z, etc. O ABC, fixa todos eles, trata como constantes, né? Olha a saída. Essa saída, ela vai variar com o fator K, que é uma proporção. Então, se a gente sabe que o nosso erro é 40 quilos, para mais ou para menos, a gente consegue estimar quanto que a gente vai errar na energia final, né? Fixando todos os parâmetros, tratando como constantes e variando aquele que a gente não sabe. Então, a gente consegue entender qual que a gente pode errar ou não. Então, por exemplo, a gente olha outros parâmetros, a gente fixa a massa, deixa a massa constante e varia o coeficiente de arrasto e vê quanto que isso influencia em porcentagem na energia final do processo, que é o que a gente está interessado. E aí você consegue identificar aqueles parâmetros que relativamente não fazem diferença. Eu meio que já trouxe isso para vocês, porque a gente calculou juntos aqui, né, o que realmente importa. Mas digamos que você não soubesse isso, e você quer determinar quanto que influencia você ter chutado o atrito de rolamento, né? Você pega lá por exemplo, o seu Rosier, ele não tem um atrito de rolamento que é constante ao longo desse terçamento, né? Então, você está fazendo uma curva, o atrito de rolamento é diferente. Mas que diferença isso faz fisicamente, porque a gente está interessado? De repente, não é muito, né? E, de fato, se você fizer a conta, não vai ser muito. A diferença é minúscula no final, né? E aí você consegue identificar aqui quais que são as variáveis que você tem que realmente trabalhar, né? Então, por exemplo, se massa é a mais importante, a gente vê que a massa é mais importante, porque quando a gente varia 10% da massa, dá uma variação de 20% na energia final, a gente sabe que a massa é o que a gente vai ter que prestar atenção, né? Para conseguir atingir realmente o que a gente quer. Essa é a ideia do estudo de sensibilidade. E isso é basicamente, né, um pouquinho mais de teoria por trás. O que a gente está fazendo é inconscientemente, a gente está linearizando esse sistema, né? Então, mesmo em sistemas não lineares, então quando a massa ela tem uma variação que não é, por exemplo, a energia ela tem uma variação que não é linear em relação à massa, se você olhar uma fatiazinha bem pequena, então, por exemplo, você pega uma curva aqui, né? A sua função é essa não linear aqui. Mas se você variar um pouquinho daqui e um pouquinho para cá, isso é quase linear, né? Porque você está olhando uma fatiazinha bem pequenininha. E aí, isso que você está fazendo com a análise de sensibilidade. Você está variando um pouquinho para entender qual que é a diferença ao redor desse teu ponto de operação. Você quer saber se a eficiência da transmissão é um fator que acaba alterando muitos resultados? A gente pode discutir isso aqui daqui a pouco no próximo slide. Eu vou passar para o Dutch Cycle já, e aí a gente
a gente já discute essa questão de eficiências. Tá? Vocês têm alguma pergunta até aqui? De como que funciona a análise de sensibilidade, etc? Não? Beleza, vamos seguir. Vamos para a parte mais prática um pouquinho. Zardo, tem uma pergunta no Oi, chat. vai lá. Posso O ler? Yuri perguntou, né? Eu vi. Eu vou responder essa daqui no próximo slide. Ok. Alguma outra pergunta? Não, então vamos para a parte um pouquinho mais prática. Dutch Cycle. Como que a gente determina? Né? Eu não sei se eu defini para vocês o que é o Dutch Cycle, né? Mas o Dutch Cycle é basicamente tipo assim, a gente tem uma pista, a gente tem um veículo, qual que é a velocidade por tempo que esse veículo vai desempenhar na pista. A princípio, isso aqui seria basicamente o que a galera está acostumada aqui é usar o Optimum Lab. A gente não vai usar o Optimum Lab aqui nessa aula, porque eu já vou explicar para vocês o porquê, mas a princípio é isso. Você tem uma saída. E aí a gente vai usar isso daqui para calcular a energia que a gente precisa do veículo. Tá? É dessa maneira que a gente vai fazer. Mas a primeira coisa que a gente precisa é do Nut Cycle, saber qual que é a velocidade por tempo, né? Senão a gente não consegue ah, calcular a energia que eu já comentei para vocês aqui, que é a força vezes a distância, ou se você multiplicar o tempo aqui, é a potência vezes a velocidade, né? É, como é que a gente vai fazer isso daqui? Tá? Deixa eu abrir o MATLAB. Agora eu vou fazer uma parte mais prática com vocês aqui. Não vou apresentar, não. Vamos fazer no MATLAB juntos. Legal. Tem um negócio que eu gosto de usar aqui, que é esse aqui. Acho que eu mandei já no fórum. Tem um colega aqui da. Colega, na verdade, não. Eu não conheço o cidadão, mas eu peguei na internet aqui. Créditos para o Michael. Ele fez um software de simulação simples, é parecido com o Optimum Lab, mas ele roda no MATLAB, né? E aí vamos trabalhar nele aqui. Deixa eu puxar aqui os arquivos. Então, Lifetime Sim. Como é que ele funciona? São basicamente vários códigos que a gente roda no MATLAB, né? Tem um input aqui, eu já fiz esse input, mas eu vou mostrar para vocês. Vem alguns arquivos genéricos, né? Então eu peguei aqui um fórmula size genérico, a gente dá isso aqui como input, né? Coisa simples, massa, distribuição de massa, wheelbase eu joguei a mínima do fórmula size, steering rack ratio, peguei 5, o coeficiente de downforce 1,56. Tá? Depois eu vou disponibilizar esses arquivos aqui, vocês podem olhar. Mas não é nada assim, eu peguei realmente parâmetros meio genéricos de formulação, e vocês vão ter o de vocês, né? Porque vocês têm um carro do ano passado, que vocês podem estimar mais ou menos quais que são esses parâmetros. Vocês podem usar análise de sensibilidade para saber mais ou menos quais que vocês têm que realmente se importar, né? Então aqui eu preenchi com alguns valores genéricos, tá? Curva de torque, aqui ele é um motor bem simples, um motor elétrico, ele não tem field weakening, tá? A curva de eficiência dele é essa daqui. É um motor que eu mesmo projetei, então eu peguei a curva aqui a curva desse cara aqui, mas aqui tem os parâmetros de entrada. E aí basicamente o que você faz é você vai primeiro abrir o Open Vehicle, que é o primeiro código do amigo aqui. Deixa eu só botar na pasta correta. Aqui tem as instruções super simples de usar. Você só vem aqui e troca esse file name, ele vai gerar um parâmetro aqui de veículo. Eu posso até rodar para mostrar para vocês. Problema aqui. Ah, tá. Estou com ele aberto. Tá rodando aqui, ele vai ter uma saída. O veículo vai ficar salvo aqui. Então aqui vocês vão ter o nomezinho que vocês colocaram aqui na entrada do FSI. Aqui eu botei um FSI genérico, até FSI genérico. Ele vai criar um modelinho.
vai te dar alguns parâmetros aqui, que é basicamente essas forças que eu comentei com vocês, que a gente calculou juntos ali. Ele calculou uma curva dessas forças por velocidade. Super simples, né? Então esse é o modelinho que ele fez. Basicamente é um gráfico aqui de curva por velocidade. Aqui, se você fosse um combustão que tem diferentes marchas, você colocaria as relações de marcha aqui, você coloca o ente torque aqui. É coisa simples. Daí criou um modelo. Com o modelo, a gente também vai precisar criar um modelo do carro feito. A gente precisa criar uma pista. Eu criei a pista do Enduro 2024 na mão, aqui. Se ela abrir. Sorry. Mas é igual tá no Optimum Lab. É o mesmo input que tem no Optimum Lab. Até aqui eu não consegui uma pista que tivesse elevação. Tá? A gente sabe que no CPA tem elevação. E a elevação é importante, porque ela é uma força aqui que não é desconsiderável. Aqui a gente calculou para 2 graus, é 68 newton, mas se tiver 10 graus, é uma força considerável. Isso aqui é uma energia que você está gastando. Nessas simulações aqui não tem, das pistas que eu consegui, não tem elevação. Isso aí é um parâmetro importante para ter, né? Elevação. Mas enfim, a gente vai rodar sem, simplesmente porque eu não consegui esses dados. Né? Só para ter uma nota aqui que eles seriam importantes. Aí se abre abrindo o OpenLap, desculpa, é o OpenTrack. Abrindo o OpenTrack você vai fazer a mesma coisa. Ele roda um modelinho simples e calcula a pista. Então aqui vai aparecer o mapinha da pista. Não necessariamente vai ser idêntico ao que tinha lá no SCPA, mas enfim, cria um modelinho da pista. E aí com o OpenLap a gente roda, pega o modelinho do carro, o modelinho da pista e a gente roda. Bem simples. Aqui ele tirou o tempo total de volta, tá aqui no Command Window aqui embaixo. O lap time 62 segundos para o nosso veículo aqui. Esse veículo que eu coloquei, ele é um veículo com os parâmetros, não são, tipo assim, os parâmetros mais... Tô procurando a palavra correta aqui. Bom, se eu consigo disponibilizar a pista dentro, eu consigo sim. Tô procurando a palavra. Não é um carro fraco, por assim dizer. É um carro que tem uma potência máxima de 80 kW. Acho que a massa que eu coloquei ali é 300 quilos com o piloto, então é um carro de 220 quilos, né? Se você considerar um piloto de 80 quilos, mais ou menos por aí, uns 200 quilos. Então é um carro competitivo, um carro forte. E se você pegar aqui 62 segundos e a gente pegar os resultados da Sai Brasil aqui, a gente pode até olhar. 2024 foi a 22ª. Resultados. Se eu achar os resultados, acho que não é aqui, é aqui. Foi a 19ª. Vamos pegar o combustão aqui, tiver pouco elétrico correndo. Se vier aqui no bruto dos tempos de volta do Enduro, vocês vão ver que 62 segundos. Acho que aqui nem tem. Lembro que eu tinha olhado isso daqui. A melhor volta foi 78 segundos. Aqui, foi do carro 10, 0 da FEI. Naturalmente a FEI tem umas voltas bem rápidas no Enduro. Por que tá dando esse valor tão baixo? Porque não tem elevação. Lá no dia tinha elevação. Então a elevação ela faz uma baita de diferença. Dá uns 10 segundos de volta aí. Essa elevação. Tinha uma subida depois da curva lá. E essa subida modificava bastante o tempo de volta. Tinha slalom também, que eu acho que não está modelado aqui. Então tinha vários slaloms que tinha que fazer no meio da pista que não está modelado. Então, vocês podem ver que está dando um tempo de volta abaixo, mas é porque não está perfeitamente modelada a pista. Também não importa muito. É um negócio que não, a gente consegue corrigir, a gente bota um fator de segurança e a gente consegue corrigir, né, na hora de calcular a energia. Mas beleza, a gente calculou aqui o tempo de volta. Ele vai nos dar uma saída que é, deixa eu olhar aqui, foi essa. É um CSV. Esse CSV a gente consegue
trabalhar ele fácil aqui no Dexter Columns. Isso aqui tá delimitador. Eu estou trabalhando aqui nos parâmetros junto com vocês, tá? Então, se tiverem dúvidas como fazer isso daqui, vocês podem perguntar também. Mas o que a gente tem aqui? Distância, tempo, coluna de tempo, vocês podem ver que 62,28. O que mais que a gente tem aqui? A gente tem a velocidade do motor em RPM e a gente tem o torque do motor em Newton metro. Por que eu não gosto muito de usar o Optimum Lab? Eu acho... 2024, sim. Eu não peguei o resultado de 2024, Renan? Ah, eu peguei 2023, boa. Verdade. É, 24. Verdade. Vamos lá de novo. Obrigado. Olha aí, ó, deu bem próximo. A FEI rodou 64,39 segundos. Melhor volta. Com slalom e com é, subida, elevação. Só que o carro da FEI, se eu não me engano, nesse ano tinha, o Renan deve saber de cabeça, mas tinha tipo uns 180 quilos. E tinha perto de 60 quilowatts. Então é um carro forte. Tá dando 64 segundos. Então, ficou bem perto até. Melhor do que eu esperava. Mas voltando aqui. O modelo do Optimum Lab, eu acho o modelo de piloto. Posso sim, Pedro. Já vou mandar. Logo no final da aula aqui, eu vou mandar tudo para vocês. Os arquivos, tudo mais. Isso aí. 168 a 40 HP. Então é o carro mais leve, um pouquinho mais fraco do que esse que a gente está simulando aqui, mas bem mais leve. O modelo do Optimum Lab, ele tem um modelo de piloto que eu não gosto muito. O que é o piloto aqui nessa simulação quase estática, né? Essa simulação 1D dinâmica. Ele é um controlador PID, né? Do jeito que ele está modelado aqui, ele é um controlador PID, que basicamente requisita uma porcentagem de potência, de torque do motor proporcional aos parâmetros da pista e do veículo. Eu não gosto muito do Optimum Lap porque ele tende a ser, os ganhos eu acho que não estão muito bem calibrados, e ele tende a ser tipo 100% ou zero. Não gosto muito disso, eu acho meio irrealista, nenhum piloto dirige com o pé no fundo ou freando, entendeu? Não é assim que dirige. Eu acho que esse programa dá um resultado um pouquinho melhor nesse ganho de piloto, de como é que o piloto reagia de verdade no carro, né? Você vê aqui que, por exemplo, ele está acelerando, o torque vai subindo gradativamente. Porque você está pisando, ele vai subindo, você está pisando no acelerador, vai subindo, e aí atinge o máximo. Né? E quando você está freando, é a mesma coisa. Você vai tirando o pé e ele vai voltando, o torque até zero. E é por isso que eu preferi usar esse software aqui do que o Optimum Lab. Apesar de que o Optimum Lab também consegue fazer esses mesmos parâmetros. Então, o que a gente está interessado aqui é o Dutch Cycle, que é tempo. Não faz diferença, Renan. Porque, assim, o Renan perguntou aqui se dá para configurar um AWD no OpenLab. Não faz diferença porque esse software é multiponto. Então, na verdade, ele não configura, ele não considera. E aí, se vocês tiverem softwares melhores, tipo, digamos assim, acho que o Chassis Sim faz modelo de 4 pontos. E aí vocês podem fazer a mesma coisa aqui, só que no Chassis Sim e ser mais preciso. A questão é que nesse software é um Point Mass Simulation. E ele até fala aqui que é isso. Né? No OpenLab aqui, se eu não me engano. É, Distance Based Point Mass. Então, basicamente, é um ponto indo em volta da pista. Então, um ponto, assim, indo em volta da pista. Então, não faz diferença se você tem um motor que fica em cada uma das rodas ou se você tem um motor central, porque ele, na verdade, o que ele está pegando é uma simulação 1D, então ele é um ponto que está se movendo na pista, que tem aquela potência, aquela massa. Então, ele concentra todos os parâmetros num ponto e aquele ponto está indo ao redor da pista. Ele é simplificado porque ele é uma simulação 1D, não é a mesma coisa que um Chassis Sim, que tem uma simulação melhor, mas
Não faz muita diferença. O Optimum Map tem realmente aquele parâmetro, mas eu tenho minhas dúvidas que você selecionar aquilo faz alguma coisa. Eu acho que sim, muda a capacidade trativa dos pneus. Você poderia fazer isso daqui. E eu acho que tem aqui até o parâmetro de entrada. Deixa eu olhar aqui. Ele tem, ó. Você poderia mudar para WD e ele considerar WD, que daí ele vai usar para configurar isso daí que você está falando, que é a capacidade trativa no pneu. E aí você tem 4 e tem mais capacidade trativa, mas tá correto. Realmente não tinha pensado nesse ponto. Mas voltando aqui, a gente está interessado então na velocidade, no torque que o motor está desempenhando e na velocidade do motor. Desculpa, é tempo, velocidade do motor e torque. Tá aqui. Por que a gente está interessado nisso? Quando o motor está trabalhando, você tem essa curva de eficiência dele, certo? Desse motor aqui. Quando ele está trabalhando em vários pontos desse mapa aqui, né? E esses pontos não têm a mesma eficiência. Se vocês olharem no mapa, fica bem claro. Então, por exemplo, a 100 Nm e a 1000 RPM não tem a mesma eficiência que 7000 RPM e 100 Nm. É óbvio olhando pelo mapa. Então, se você vai calcular a energia que você gastou com uma eficiência média, de repente você não vai acertar, né? Vai ficar um pouquinho longe. Mas é relativamente fácil da gente pegar e buscar o ponto exato da eficiência em cada tempo. Então, se a gente tem o Duty Cycle, que a gente sabe onde é que o motor está operando, o que a gente pode fazer, e que na verdade o que eu fiz aqui, né? A gente separa esse Duty Cycle, e aí, deixa eu pegar aqui outra pasta. A gente separa esse Duty Cycle, que é essa velocidade aqui, que aí eu escrevi um código super simplesinho para a gente rodar esse Duty Cycle com o motor que a gente tem para saber qual que é a eficiência real, né? Esse código aqui. E daí deixa eu só mostrar para vocês como é que eu fiz o código disso daqui. Parte de importar os arquivos, super simples. Está basicamente buscando aqui, né? Tá, tabela de eficiência, velocidade, torque máximo, o Duty Cycle, etc. Né? Tem uma seção aqui que é criar um mesh, que na verdade o que eu estou fazendo é assim, muitas vezes esse gráfico de eficiência, ele tem uma resolução baixa. E aí é difícil você vir aqui e você pegar, tipo, a diferença entre a eficiência em 5.398 RPM para 5.434, né? Então, tem uma seção aqui que ele basicamente cria um mapa com uma resolução de 0,5 para cada um dos parâmetros, né? Que é através de interpolação. Então, interpolação linear, ele interpola e cria um mapa de eficiência que é equivalente. Que é basicamente o que essas duas seções aqui do código estão fazendo. E depois a gente vai rodar o Duty Cycle. Então, o que eu falo quando a gente vai rodar o Duty Cycle? A gente tem aqui, ó, tempo. Então, a gente tem uma diferença de tempo, é um step de tempo. Aqui ele está indo a... Putz, isso aqui é o quê? 50 Hz de sample da 002. Acho que é 50 Hz. Dá para calcular na mão. Se eu estiver errado, perdão. Então, a gente tem um sample time, a gente tem uma velocidade do motor que ele estava trabalhando e a gente tem um torque. Agora, a gente definiu juntos que a potência de um veículo, né, com um veículo que está se movendo linearmente, ela é a força total vezes a velocidade desse veículo, e isso dá potência, certo? Se a gente transformar isso aqui em coordenada polar, o que a gente, na verdade, tem é potência é igual a torque, porque o torque é uma força, ele só está agindo em coordenadas polares, então a gente tem um torque. A velocidade, em coordenadas polares é velocidade angular, que é o W. Então, o torque vezes a velocidade angular dá a potência. Então, a gente tem o torque, né? A gente tem o torque aqui, a gente tem a velocidade angular é radianos por segundo, né? A gente tem uma correção fazendo código, umas coisas super simples. E isso aqui nos dá a potência. Como que a gente transforma isso aqui de potência para energia? A gente sabe que o sample time daqui para cá é 0,02 segundos. Então a gente pode simplesmente pegar. Aqui eu fiz backwards, né? A metodologia é backwards derivative. O que a gente pega é esse sample time aqui,
né, que é a diferença entre esses dois, que é 0,02 segundos, e a gente pega a potência desse ponto em seguida, e a gente multiplica um pelo outro, isso que dá uma energia. Super simples, super simples. E a gente pega, para todos os pontos desse Duty Cycle, a gente pega e faz isso daqui. E aí a gente tem uma energia em cada ponto do Duty Cycle, que é um pouco do que eu estou fazendo aqui, né? Então aqui eu estou calculando, estou buscando, e aí eu, assim, perdão, porque eu não sou o melhor software engineer que existe, então é um código que é um pouquinho rudimentar, mas o que eu estou fazendo é buscando, eu tô calculando a velocidade angular, né, que é 2π sobre 60 da velocidade angular através de RPM, radianos por segundo. Se é o primeiro ponto, a gente assume que é zero, e aí a partir do primeiro ponto a gente pega aqui a diferença de tempo, é essa daqui, né? Aqui nesse software eu acho que ele pega sempre cravado 0,02, porque ele está em sample de 50 Hz. Mas se você for, se por exemplo, fazer isso daqui com parâmetros medidos, que o sample time não é constante, é interessante você calcular a diferença, ao invés de pegar um sample time fixo e multiplicar, né? Então, eu estou fazendo aqui é calcular a diferença, e aí com isso eu só multiplico tempo, torque, velocidade angular, isso dá energia, e aí eu tenho um somatório de energia aqui que só soma, vai somando energia mecânica. E aí isso aqui calcula energia mecânica, que é o quê? A energia que está no eixo do motor, mecanicamente no eixo do motor. Só que o motor, ele tem uma eficiência, como a gente determinou agora. Então, para você transformar de energia mecânica, que a gente calcula através do Duty Cycle, para energia elétrica, a gente precisa dividir isso daqui pela eficiência, certo? Porque a gente multiplicou pela eficiência da energia de entrada elétrica para sair para energia mecânica, então a gente divide pela eficiência. Como é que a gente busca eficiência? A gente vem nesse gráfico interpolado que a gente criou e a gente acha. É só bater. Você tem a velocidade angular daquele ponto, você tem a torque. É só você vir aqui nesse gráfico manualmente, o que você faria é olhar onde é que está esse ponto aqui, mais ou menos. Então, por exemplo, 1000. Vamos pegar um ponto real aqui, só para mostrar para vocês. 3.700 RPM, 108 Nm. Então, ficaria mais ou menos aqui. 108 Nm dá mais ou menos aqui. Então, é esse ponto. E aqui a gente olha, está mais ou menos no 95%. Só que a gente faz isso no MATLAB, muito mais fácil. E aí a gente tem um somatório de energia elétrica. A gente pega a energia mecânica, divide para cada ponto e a gente soma a energia elétrica. E aí, se você rodar esse cara aqui, super simples, acho que eu tenho que fechar isso daqui. E aqui eu ainda fiz o seguinte: esse aqui é um limitado que eu rodei. Deixa eu trocar. Cycle. Ainda plotei aqui os pontos, ó. E aqui onde é que o motor está operando nesse Duty Cycle. Entendeu? Aqui que ele está operando. O Yui tinha perguntado como que a gente determina, como que a gente trabalha com a eficiência. Nesse software aqui, a eficiência está entrando no modelo do veículo. Então, quando ele me dá o torque, ele já corrigiu para toda a eficiência. Só que a gente está falando de coisas assim. A eficiência de 0,92 vai de 0,90 ou 0,94. É um valor muito pequeno. Então faz pouquíssima diferença. Já está corrigido, porque quando a gente tirou da Cycle, o software que a gente está usando aqui, o OpenLab, já corrigiu para isso. Mas se a gente quisesse fazer uma correção manual, digamos que a gente tivesse dados medidos, é razoável você assumir um parâmetro aqui, uma constante, e daí você simplesmente, quando tiver energia mecânica, você divide por essa constante para ter a energia no eixo do motor, né? Coisa simples, nada muito avançado. E que a gente tem esse mapa aqui de onde é que o carro estava operando. Vocês podem ver que eu limitei o motor a 7.000 RPM, então tem uma parede aqui a 7.000 RPM, porque 108 Nm, 7.000 RPM dá 80 kW. Na verdade, esse motor aqui daí ele consegue mais, dá 90 e alguma coisa. Né? E aí, calcula, ó, da energia mecânica deu 0,478 kWh por volta, a energia elétrica daí é 0,504. É bastante, né? Se vocês olharem isso aqui, 20 voltas dá 10 kWh. Por que é bastante? Esse software de simulação, ele assume que o seu piloto
é o melhor possível da face da Terra. Então ele está andando. Isso aqui, ele está simulando uma volta num carro de 280 quilos, que é 2 segundos mais lento do que a melhor volta daquele ano no Enduro, de todos. Então, tipo assim, assim, é o máximo do máximo do máximo. Então, se você andasse sempre o máximo do máximo do máximo, nesse carro você precisaria de 10 kWh. Tá? E se a gente não quiser andar no máximo do máximo do máximo? A gente pode fazer, o que eu fiz aqui, é simplesmente pegar nessa curva de torque aqui e limitar o torque. Então eu fiz um EV limitado, né, a 81 Nm, isso aqui é 60 kW. Vamos ver quanto que dá a diferença, né? Eu pego os valores aí. Deu 0,504 num carro com 80 kW. Vamos rodar o mesmo dead cycle num carro, mesmo dead cycle não, um dead cycle com carro limitado, tá? A 60 kW e vamos ver quanto que dá. Segundo enquanto roda. Ok, mano. Ah, tem que fechar isso aqui. O MATLAB não tá gostando de mim. Deixa eu fechar ela de novo. Tá gostando. Vamos lá. Limitado. Quanto que dá aí? Você pode ver tá limitado, 81 Nm, né? Você pode ver que tem uma parede aqui em cima, um teto, na verdade, e já baixou para 0,42. Então, um carro que anda a 60 kW gastaria 0,42, ao invés de gastar 10 kW, você gastaria 8. Diferença de 20%. Bastante, né? Então, essa é assim que você pode corrigir. Então, por exemplo, você sabe que no Enduro seu piloto não vai andar 100% do tempo. Então, faça uma média ali, entendeu? Então, você sabe que, por exemplo, o piloto vai andar a metade do tempo, ele vai estar conhecendo a pista, vai estar dando uma esfriada, e metade do tempo ele vai estar andando full power. Então, você faz uma média ali de potência, e joga aqui e daí você corrige. E aí, assim, a gente consegue energia elétrica, que a gente vai precisar no carro por volta. É relativamente simples, né? Acho que sim. Alguma dúvida até aqui? Acho que foi bastante coisa aqui no MATLAB. Eu vou disponibilizar o código. Como eu disse, não sou o melhor arquiteto de códigos do mundo, né? Tá? Mais ou menos, poderia ser melhor otimizado, mas faz o que ele se propõe a fazer. Uma pergunta? Deixa eu ler o que você colocou aqui. São conceitos bem parecidos. São conceitos bem parecidos, são conceitos. O Cauã comentou que essa lógica é muito parecida do que a gente usa para fazer redes neurais, etc. Na verdade, isso aqui é a lógica de controle, né? São lógicas de controle, daquele estilo de controle que, se você for na faculdade, tiver uma matéria de controle, você vai ver esses conceitos. Porque são conceitos realmente que vêm dessa teoria de controle de sistemas, etc. Na verdade, isso aqui é sistemas puro, né? É isso aqui. De você fazer essa análise de sensibilidade, eu até comentei aqui, né, coloquei no slide que uma maneira de você linearizar é você fazer a expansão de Taylor em primeira ordem. Então você faz só a primeira ordem de Taylor, aqui você consegue um modelo linear através próximo do ponto de operação. Isso são conceitos que realmente vocês vão ver na faculdade. Ou realmente vai ter na matéria de controle, se você estiver em matéria de controle. Então, é legal, eu gosto de trazer essas coisas assim que busca um pouquinho do que vocês estão estudando do nível teórico, né? E traz para cá, que é uma coisa um pouco mais prática. E, galera, é isso que eu tinha para cálculo de energia. Agora eu vou entrar em perdas em motores elétricos. Vocês têm alguma pergunta relacionada a isso aqui, que é mais nível veículo, assim, simulação, duty cycle, etc. Que agora a gente vai entrar bem na teoria de motores elétricos, tá? Eu vou dar uma introduzida na questão de perdas.
E aí a gente vai falar de onde é que vem de onde é que vem esse mapa de eficiência aqui, né? Que acho que é importante para as equipes aí verem, se entenderem também. Legal, se não tem perguntas, eu vou seguindo. Beleza, fechado toda a história do MATLAB, eu vou introduzir para vocês perdas em motores elétricos. Vamos conversar sobre perdas. Deixa eu dar uma organizada aqui no meu caderno. Legal, de onde é que de onde é que sai esse mapa de eficiência no motor elétrico? É. No motor elétrico aqui eu vou falar principalmente de motores síncronos, tá? Que são motores de ímãs permanentes, mas eu vou dar uma trabalhada também em motores assíncronos, que são motores de indução. Eu sei que muitas equipes no Brasil usam motores de indução, então eu acho interessante a gente trazer aqui. Mas motores de indução, assim, em alto nível, em veículos mesmo, se você vê na veículos elétricos que andam na rua hoje, é difícil você achar motores de indução. O, o Tesla modelo S, de primeira geração, usava motores de indução e desde aquela geração eles pararam de utilizar e hoje praticamente é só motores síncronos de ímãs permanentes em função da maior densidade de potência que eles têm, praticamente, né, em relação a motores de indução. E eles são mais eficientes também. Então, de onde é que vem essas perdas e de onde é que vem esse mapa de eficiência? No motor elétrico, o que a gente tem é um estator, certo? É a parte fixa do motor. Você tem um rotor. Na parte fixa do estator, você tem as bobinas, né? E os dentes, as ranhuras, etc. No rotor, você pode ter, aí, dependendo de se for um motor síncrono de ímãs permanentes, você vai ter uma parte que é o aço magnético, né? Ou pode ser uh, um composto magnético, tem uns outros tipos que não são exatamente aços, né, mas são umas ligas ou compostos magnéticos. E você vai ter também, aí então, os ímãs, ou no caso de um motor assíncrono de indução, você vai ter as barras, né, que são os condutores seria como um bobinado do rotor do motor de indução, mas são barras, né, barras de alumínio ou de cobre, dependendo do tipo de motor. E aí, cada uma desses componentes, né, desses componentes primordiais, primários do motor elétrico, eles têm perdas associadas. O aço, que é o que você usa para produzir tanto o rotor quanto o estator, a parte fixa, né, que é o aço laminado, ele tem perdas que são relacionadas a ele, são de estéese, perdas de corrente Z, de perdas de excesso. O cobre, que está no estator, ele tem perdas que são resistivas, então é a parte DC das perdas e perdas AC, né? Depois a gente vai olhar no detalhe cada uma. O motor em si tem perdas adicionais, tá? Que são perdas não modeláveis. E aí, no caso de motores síncronos, você tem perdas nos ímãs, e no caso de motores assíncronos, você tem perdas nas barras do rotor. E aqui eu coloquei um gráfico, isso aqui é do motor de indução. Então você tem a potência que está entrando, né, a potência elétrica entrando, ou que ele está definindo como power from the grid. Você tem as perdas no aço, ah, as perdas no cobre, as perdas adicionais, que são, como eu comentei, perdas não modeláveis, né? Então são perdas que a gente não consegue modelar direito, a gente não tem uma definição exatamente onde é que elas vêm. No caso de um motor de indução, o estator usa uma corrente no secundário, então existem perdas no cobre, que é o cobre do rotor. Se fosse um motor de ímãs permanente, você teria perdas nos ímãs. E você tem perdas mecânicas, e isso dá a potência mecânica de saída. Então, você joga a potência elétrica, tem vários tipos de perdas, né, e disso você tira uma potência mecânica, que é a potência do eixo de saída do motor mesmo. Daí eu vou introduzir para vocês de onde é que vem cada uma dessas perdas. No detalhe, a gente vai precisar de outro curso para explicar exatamente de onde é que vem, como que você modela, como que se calcula, quais são as matemáticas por trás disso, mas eu vou introduzir o que são cada uma das perdas. Se o pessoal que já fez máquinas elétricas na faculdade talvez já tenha visto isso. Quem está por fazer é uma introdução bem simples assim, eu acho que todo mundo vai conseguir entender, tá?
E primeiro a gente vai começar falando das perdas no aço. O primeiro tipo de perda que existe no aço é a perda por estéese. A estéese é uma propriedade dos materiais magnéticos. E o que acontece? Quando você magnetiza um metal, ele faz um caminho magnético. Nesse caso aqui, ó, se você ver aqui, digamos que o H aqui seria o campo magnético induzido, né, da bobina. Então, você passa uma corrente numa bobina que está enrolada no dente. Isso induz uma densidade de fluxo magnético no dente, que é proporcional à corrente que você está jogando. Os materiais magnéticos, eles têm essa característica que é, quando você induz um fluxo magnético neles, até a saturação que você está vendo, o que você está fazendo? Um material ferromagnético, ele possui vários domínios magnéticos. Eu não sei se alguém já explicaram para todos vocês o que são esses domínios magnéticos, mas são como se fossem vários cristalzinhos microscópicos no material que eles têm um campo magnético intrínseco apontando para um lado. Tá? Então, aqui, por exemplo, esse campo está apontando para cá, esse está para cá, esse está para cá. E quando você magnetiza esse metal, o que na verdade você está fazendo é você está alinhando esses domínios magnéticos. Então você está alinhando esses carinhas aqui. Todas essas flechinhas que são dos diferentes grãos do material, né? São microscópicos, você está alinhando isso. E isso gera uma densidade de fluxo magnético. O que acontece? Quando você magnetiza esse material até a saturação, que é quando você induz um campo magnético forte o suficiente para que o fluxo vá até um limite, então você chega no limite da saturação do material, em que o campo não consegue mais, você não consegue subir o campo daquele valor, é o valor máximo da densidade de fluxo magnético, se chama saturação, e você volta esse campo magnético para zero. Então, por exemplo, você estava aqui, você começou a induzir corrente nessa sua bobina que está enrolada no metal. Você está jogando ele para saturação. Quando você para de passar corrente por essa bobina, esses domínios magnéticos eles não voltam ao ponto original deles, tá? Então eles não voltam para repouso, tá? Do jeito que eles estavam quando eles foram primeiro alinhados. Eles têm uma retentividade, tá? Essa retentividade é um campo magnético que fica. Desculpa, porque os domínios, eles ainda ficam um pouco alinhados, tá? E aí você tem uma densidade de campo magnético que é quando você aproxima um ímã de um metal, né? Que a princípio não é magnético. Então você pega, por exemplo, um prego da vida, você aproxima um ímã, você está induzindo uma densidade de fluxo magnético, porque o ímã tem essa propriedade, que é um fluxo magnético que não depende de corrente passando nele, né? Você induz um campo magnético no material e você tira o ímã, aquele prego continua meio magnetizado, que você consegue ver que ele ainda tem magnetismo, é por causa dessa propriedade de retentividade, tá? E aí, o que acontece? Num motor elétrico, você vai querer que esse campo vá de negativo para positivo. Você está excitando aquilo com uma corrente alternada. Então, você quer que ele vá de A para D, né, no motor elétrico, para cumprir a função dele. Só que você tem uma retentividade ainda. Então, você precisa de um campo magnético contrário, tá? Contrário ao original, para voltar a densidade de fluxo magnético para zero. E daí, daqui, magnetizar na outra direção e o ciclo se repete. O que acontece? Quando você magnetiza daqui para cá, você está fazendo essa curva aqui, né? Então, você faz A, B, C, D e F. Você vê que tem uma área em volta desse gráfico aqui, isso aqui é calor. Essas são as perdas por estresse. Isso aqui vira calor. É a energia que você está gastando para vencer essa retentividade do material. E quanto grande é essa curva de estresse, é a corrosividade do material. Então, materiais com alta corrosividade, eles têm perdas altas em fluxo alternado. Tá? E essas perdas elas aumentam com a frequência, porque você tem que fazer isso aqui mais vezes por segundo, certo? Então isso aqui aumenta as perdas, é proporcional à frequência. Então materiais magnéticos eles têm um gráfico de estresse que ele é bem fininho aqui nessa borda do C pro F, né? Porque você quer minimizar a área embaixo desse gráfico que isso aqui vira perdas. Então essa é a perda por estresse, tá? Que é o que basicamente está escrito aqui.
Outro ponto que varia é o quanto de corrente que você está jogando. Se você for só até aqui, esse gráfico aqui, ele vai de H mais até H menos um valor constante, certo? Mas se ele for menor, esse gráfico de STS ele é diferente, ele é menorzinho. Então, a área dentro do gráfico ela é menor, você tem menos perdas. Então, esse cara aqui, esse STS, ele é proporcional a duas coisas, que é a frequência da operação, que é quantas vezes você tem que fazer isso aqui por segundo, e o tamanho que você está jogando nesse gráfico aqui, que é a densidade de fluxo magnético que você está atingindo. Então, ele é proporcional à densidade de fluxo magnético e à frequência. É certo? Acho que faz sentido, né? Alguma pergunta? Se não, eu vou seguir. Segunda parte de perdas no ferro. Tá? A gente falou de estese, tem perdas de edge. São as perdas de edge. Quando você faça um campo magnético B por um material condutor, você induz uma corrente elétrica nesse material. Isso é uma propriedade física, né? Acho que é simples de entender. Quando você passa essa corrente, você induz uma. Quando você passa esse campo magnético, você induz uma corrente perpendicular ao campo, certo? Que circula nesse material. Então, se você já viu um motor elétrico, ele é laminado, certo? O aço são várias lâminas que são isoladas uma das outras. O que é isso aqui? É para você diminuir o loop de edge aqui, porque o que acontece? Esse material ele tem uma resistividade elétrica, certo? Então, se o loop é grande e você tem um campo magnético passando aqui, você induz uma corrente que vai girando. Se ela vai girando numa direção, é, num, desculpa, num caminho maior, vou chamar de caminho, acho que não é o termo correto, mas me fugiu a palavra, você tem uma corrente circulando por uma resistência alta, porque o caminho que ela está fazendo é alto, né? E essa resistividade é por área, ou por distância que você tem. Então aqui você está perdendo energia, porque tem uma corrente circulando, certo? Então o que você faz é você diminuir esse loop. Você faz um material laminado, porque esse loop ele fica menor, então a resistência que você tem, por mais que você tenha uma corrente circulando aqui, a resistência equivalente do caminho que essa corrente está circulando, ela é menor, então você tem menos perdas. É basicamente uma perda resistiva, por assim dizer, dentro do material, por correntes parasitas, porque você está passando um fluxo magnético através do material. Então você tem duas coisas que você pode fazer. Se usa um material com uma resistividade, com uma condutividade elétrica alta ou uma resistividade baixa, né? São opostos, as duas palavras. E você faz laminado para que ele tenha um loop, essa corrente menor. E aí isso te dá menos perdas. Tá? Por isso que o material ele é laminado. Tá? Vocês vão ver nos motores, eles têm várias lâminas no stack. E aquelas lâminas, elas são eletricamente isoladas uma das outras. Tem um óleo ou um epóxi, agora está usando bastante epóxi, que você coloca entre elas que isola. Então, é por isso que você tem que laminado. Isso é uma fonte de perdas. E tem umas perdas que eu não comentei, que são as perdas de excesso, que eu não vou comentar. As perdas de excesso são o quê? Quando você está alinhando esses domínios magnéticos aqui, algumas das fronteiras elas vão se modificando, tá? E essa modificação nessas fronteiras é uma perda de energia, que são as perdas em excesso. Tá? São as modificações dessas fronteiras, que eles vão se alinhando às fronteiras e isso causa perdas que são essas perdas de excesso. Tá? Todas as perdas no ferro são proporcionais à densidade de fluxo magnético e à frequência. Acho que aqui é fácil de entender porque que é proporcional à densidade de fluxo magnético. Porque essa corrente induzida é proporcional à densidade de fluxo magnético. Quanto maior a corrente, maior a perda que você tem ali. A gente vai passar para perdas no cobre. Tá? Perdas no cobre, eu comentei com vocês aqui, duas coisas. AC e DC. Eu chamei de resistiva e AC. Perda resistiva, muito simples. Tá? É a perda DC que vocês conhecem, igual do resistor. Você tem um condutor, você está enrolando num dente, aquilo tem uma resistência, é uma resistência
hum, essa é a parte constante ao longo da frequência. Então você tem uma resistência que é por causa da distância do material. E isso dá uma perda que é proporcional ao quadrado da corrente. Menos perdas que você tem a potência do resistor e a perda DC do enrolamento. Isso acho que é simples de entender nesse sentido. As perdas AC elas são um pouco mais complexas. Tem 3 fatores aqui. Tá? São skin effect. Tá? Skin effect, o que é? Skin effect, quando você tem... É uma propriedade dos condutores em que a densidade da corrente passando por eles se acumula na superfície. É porque os elétrons não gostam de ficar perto uns dos outros por causa da carga magnética que eles têm. Então eles ficam o mais longe possível um dos outros, né? E o mais longe possível um dos outros é na superfície do condutor. Então esse é o skin effect. E a profundidade que eles ficam é proporcional à frequência. Então quanto maior a frequência, menor o skin effect. Então, basicamente, isso aqui, quanto maior a frequência, maior as perdas que você tem nisso daqui, porque basicamente menos do cobre está sendo utilizado para condução de corrente. A corrente está se concentrando na superfície. E você tem também perdas de proximidade, que são parecidas do skin effect. Quando você tem um condutor, uma corrente positiva e uma negativa, eles têm campo magnético, isso gera um campo magnético, né, ao redor do condutor, mesmo que no ar. Esse campo magnético interage com os elétrons se movendo dentro do material e faz com que eles se concentrem nas extremidades. Então, quando você tem 2 condutores, positivo e negativo, que estão próximos uns dos outros, eles têm a densidade de corrente tende a se concentrar na parte externa deles, desse jeito aqui, que vocês estão vendo aqui. Então, essas são as perdas de proximidade, perdas de skin effect, e tem uma terceira perda, que é a perda por leakage do campo magnético do estator. Então, isso aqui, na verdade, são dentes, tá? Acho que talvez não seja a coisa mais fácil de entender, mas basicamente isso aqui seria o rotor, aqui você tem o air gap, e aqui você tem dentes, né? E os condutores, eles estão passando na direção, saindo ou entrando da tela nesses dentes. Como você induz um campo magnético nesses dentes, tá? E aí, por exemplo, se você tiver, não vou entrar muito em detalhe, mas se você tiver um motor de bobinas concentradas, que a densidade, por exemplo, nesse cara aqui, que a polaridade está, por exemplo, positiva desse lado e negativa desse, positiva desse, tanto faz, você tem um pouco do campo magnético que, ao invés de ir para o rotor, ele pula de um dente para o outro. E esse pular, o campo magnético pulando de um dente para o outro, ele passa pelas bobinas. E aí, esse campo magnético, ele induz correntes parasitas, porque ele está passando aqui, né? Então ele está passando perpendicular à direção do enrolamento. Você induz um campo magnético na bobina que é perpendicular à direção da corrente. Desculpa, você induz uma corrente elétrica que é perpendicular à corrente que você está passando por causa do motor, né? Isso são outra fonte de perda AC, que são perdas por corrente parasita nas bobinas, propriamente dito. E aí a gente termina a parte de perdas no cobre e no aço. A gente tem perdas adicionais, eu comentei que elas são não modeláveis, então isso aqui é basicamente um fator de correção de quando você fabrica o motor e testa. Tem várias coisas que podem causar perdas adicionais, tem um processo de fabricação. Quando você corta a chapa, ela fica com um pouquinho de propriedades diferentes perto de onde é que você cortou a chapa, então nas arestas da chapa, ou você está soldando, você precisa soldar o stack, né, das lâminas, você dá um curto ali entre uma lâmina e outra num lugar específico. Então são perdas não modeláveis, mas que são algo que a gente deixa ali que é para jogar perdas relacionadas a processo de fabricação, coisas desse tipo. Perdas no ímã. A perda no ímã, acho que eu joguei aqui. Perdas nos ímãs e perda nas barras, tá? A dos ímãs é bem fácil de entender. O ímã, ele está se locomovendo no air gap, então imagine que aqui tem ímã, né? Essa região aqui tem ímã. E aqui tem um campo magnético. Esse campo magnético, ele não é perfeitinho senoidal.
no motor de ímãs permanentes, aí que é um pouquinho entrando um pouquinho demais na teoria, eu acho até, mas difícil explicar sem entrar um pouquinho na teoria. Teoricamente, quando você tem um motor síncrono, o campo do air gap ele fica fixo em relação ao ímã, tá? Só que você tem harmônicos, e esses harmônicos, eles não são fixos. Tá? E aí esses harmônicos, eles geram correntes parasita nos ímãs, e faz com que o ímã esquente por corrente parasita, por perdas de edging. Então vocês vão ver muito, tem muito ímã laminado, igual, igual as chapas. Você tem várias lâminas, que é o mesmo princípio. Você diminui o, o loop de corrente e isso faz com que diminua as perdas. Então, porque o ímã em si é um material que conduz a eletricidade. Então, ele tem perdas nesse sentido. E aí as perdas nas barras, perdão, perda nas barras, num motor de indução, o que que acontece? A gente chama o motor de indução de transformador rotativo. E o que acontece? Para o motor de indução funcionar, você precisa induzir uma corrente magnética nesse bobinado dele, que na verdade são essas barras, tá? Então tem corrente elétrica circulando propositalmente, porque é isso que faz o motor funcionar. Tem corrente elétrica circulando propositalmente nessas barras. E aí você tem as mesmas perdas, você tem as mesmas perdas do cobre, que são perdas de AC e DC, né? Simples. E aí no rotor você também tem as perdas do aço, ele é feito de aço, então você tem a mesma perda do estator. Mesmos tipos de perdas, um pouquinho no motor síncrono, elas são menores do que no estator, porque a variação da densidade de fluxo magnético no rotor é menor do que no estator, mas elas ainda existem. No motor de indução, a mesma coisa. Ainda existe, está lá. Então, é daqui que vem, são essas perdas aqui que fazem o motor, a curva de eficiência do motor elétrico ter essa carga. Daqui que vem. E aí, galera, é isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Acho que a gente tá liberado para perguntas, né? Se vocês tiverem perguntas, vocês podem fazer. Acho que eu posso até encerrar a gravação aqui agora já e a gente pode passar para perguntas.